Deva é dessa escola de verão anarquista. Quer dizer que uma dessa escola, né, onde a gente desaprende o que foi ensinado das instituições e aprende de forma anarquista. Deva é um momento de encontros, de conexões entre individualidades, de aprendizado sem mestres, um conhecimento livre, quebrando padrões do que é certo, o que é errado aprender, de que maneira aprender, com dinâmicas pensadas coletivamente e construídas coletivamente, um viver coletivo da anarquia. A forma como a gente conseguiu o Deva foi se juntar várias pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, que a gente sabe que anda em rolê massa, que está fazendo coisas interessantes com seu corpo, sua vida, seu tempo, que tem conhecimento que a gente quer e que também tem manifestado interesse assim, no que a gente faz ou curte fazer. O propósito, no meu ver, era se juntar, conviver durante uns dias, tecer rede, trocar saberes, ideias, habilidades, tudo isso se autogerindo em relação à organização. Cada pessoa colocou num cartaz as dinâmicas que estava a fim de puxar ou de participar, assim, de receber, e quem tinha interesse na mesma coisa se colocava junto no papel. Aí as pessoas que tinham o mesmo interesse, elas combinavam e remarcavam o dia e a hora das dinâmicas entre elas, e daí depois colocavam num cronograma, assim, um papel, que elas tinham decidido. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, sem horários, sem um cronograma, e tudo acontecendo de uma forma orgânica, assim, demonstrando que a diversidade não necessariamente é sinônimo de conflito, né? Várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo e se complementar, ou simplesmente ser paralelas. E aí teve várias dinâmicas de ordem prática. Teve mecânica, culinária, eletricidade, arte marcial, biologia experimental, primeiro socorro, etc. As práticas de comunicação empática, que é um exercício para a gente manter as coletividades saudáveis também e as relações saudáveis. A gente teve momentos de autodefesa separatista, o que fortaleceu a movida das manas também, que já é desafiante ser uma mana nesse sistema. Eu observei assim, algumas pessoas que ofereciam muitas coisas, e aí dentro de mim tinha uma voz perguntando: mas será que ela fez formação disso? Será que ela é instrutora nisso? E né, essas vozinhas assim foram sendo abraçadas, dizendo: não, ok, tá tudo bem, né? E isso pra mim também é muito revolucionário, porque a gente tá vivendo cada vez mais nesse mainstream, onde muitas pessoas lucram com todo tipo de curso, todo tipo de especialização, todo tipo de instrução, onde a gente sabe que a verdadeira escola não tá aí. O verdadeiro desenvolvimento, na maioria das vezes, né? Vou generalizar, mas não tá aí. Né? E tem uma verticalidade opressora, né? Nessa detenção do conhecimento, e é só para quem pode pagar e bem. Para mim foi super importante relembrar e testemunhar que sim, é possível, ok, tá, tu tem essa ferramenta, tu tem aquele outro, eu tenho isso, e a gente vai colocando tudo na roda e, nossa, todo mundo ganha, né? Porque isso também me fortaleceu, também me empoderou, tipo, tá, eu também sei isso, eu também poderia oferecer tal coisa. Muito! De muitas áreas, né, não se reduzir, né, não reduzir a pessoa como, você é bailarina, atriz, e educadora corporal e sei lá o que, tá, e aí você precisa se focar nisso, especializar nisso, né. Então essa mandala, assim, de oferta de dons e talentos e pequenos saberes também, de desejos, mas a gente também pode oferecer uma curiosidade que vai ser multiplicada e vai ser ampliada quando tá na coletiva, assim. Isso também foi bem revolucionário, foi incrível. Pareceu que tinha tantas pessoas socializadas como mulheres quanto socializadas como homens no evento, o que eu pessoalmente nem sempre vi acontecer, principalmente nesse lugar e ambiente, né, autonomista rural. E daí essas pessoas socializadas como mulheres não só eram presentes, mas também participando, ativas, puxando, etc. E achei que tinha também uma boa divisão do trabalho, que
não só eram esses corpos aí que estavam na cozinha, por exemplo, ou menos do que o esperado. Daí isso é motivo de celebração para mim. É um desafio sempre a gente pensar em reunir pessoas em um lugar, pessoas que se conhecem, pessoas que têm potencialidades. As individualidades, elas têm o seu jeito de habitar os espaços. E desse processo de pensar um evento sem um cronograma, sem uma pauta específica e esperando chegar essas individualidades e a gente vê o resultado disso junto, foi, para mim, uma prática da anarquia. A gente vê o resultado disso quando se enriquece os processos, a gente respeitar os tempos, as dinâmicas, as criatividades, isso é o resultado de potências individuais em coletividade sendo livres. Isso para mim pareceu super importante nesse momento. E era uma preocupação nossa desse lugar, de que várias pessoas que habitam realidades diferentes pudessem estar aqui. Então se exercitou muito a solidariedade nesse momento também, da gente compreender que necessidades as pessoas tinham para chegar até aqui, que limitações que a gente tem dentro do capitalismo para poder se locomover, para poder habitar os espaços livres, para poder vivenciar coisas que são fora do sistema. São sempre desafios dentro de quem quer se libertar. Tive a impressão que tinha pessoas de categorias sociais diferentes. Daí, de repente, a tentativa de compartilhar recurso, por exemplo, através da caixinha, se tornou mais interessante e mais relevante do que teria sido se todo mundo fosse bem de grana. E me pareceu que o efeito disso foi muito, muito enriquecedor, de ver diversas realidades habitando esse espaço. Pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de estar num lugar com um ar mais limpo do que na cidade, uma água mais saudável do que na cidade, um rango bom de comer. E a gente compartilhar essas existências e as experiências é também trocar olhares sobre a vida. Tava muito, muito incrível, assim. Poder rever pessoas, tentar lidar com os conflitos, aprender um pouco sobre isso e destruir vários valores que foram impostos na gente pela sociedade capitalista patriarcal. Foi bem fortalecedor poder estar compartilhando anarquia. Nesse processo a gente tem se conhecido melhor com as pessoas que a gente conhece na cidade. E na cidade a gente sempre está na correria, as pessoas têm um monte de responsabilidades, trabalho, filhos, família, estudos. E aqui talvez a gente criou um ambiente mais propício a um convívio coletivo, a uma profundização das relações, por ter mais tempo, por ter mais tranquilidade, por ser o foco do evento, né? A troca, a abertura, a exposição a conhecimentos novos, a práticas novas, aprender um do outro. Nesse sentido, eu acho que foi fortalecedor para nós aqui do espaço, como também para as pessoas distantes, e tem sido bem frutífero, assim. Se criaram laços, vínculos, se criaram pontes e levam a gente a conhecer lugares novos junto, que nenhuma das partes conseguia chegar, acessar, imaginar. E isso tem efeitos muito mais além do evento. Isso fez um momento entre nós muito, muito enriquecedor. Esse lugar se enche de vida com essas variedades, com cada potência de cada pessoa. Isso para mim é o que a gente forma enquanto um coletivo que não é único. A gente se torna coletividade toda vez que se une com esse propósito, com o propósito de aprender, de trocar, sem alguém para ensinar, sem alguém para delimitar um espaço de tempo do que vai ser discutido, ou sem alguém para dizer o que é certo, o que é errado. A gente se abrir para as perspectivas de cada um é respeitar o processo do conhecimento livre, assim. E total uma quebra do padrão que a gente está acostumado dentro da escola, dentro do que é o aprendizado, sempre o medo do erro, o medo de ser podado dentro do conhecimento. E vi aqui entre pessoas que tinham essa vontade, que tinham vontade de compartilhar o que sabiam, tinham vontade de
se conhecer e se cuidar entre pessoas em coletivo, e isso solidifica uma luta, dá um caminhar mais bonito para nossa vida em libertação. Foi muito lindo.